Ora, esta que eu tenho aqui na mão chama-se azália. E desenganem-se se penso que só existem plantas que florescem na primavera. Esta em tamanho assim mais reduzido, é uma das que justamente floresce nesta altura do outono e está na altura de fertilizar essas plantas que florescem nesta altura. Por isso, convidamos um especialista, Jaime Vieira, para nos ajudar neste sentido. O nosso amigo Jaime é especialista em fitopatologia. Fitopatologia sabe cuidar das plantas, das doenças das plantas, e jardinismo, e não jardinagem. Nós já da outra vez fizemos esta diferença. Nisso, exatamente, não é? entre jardinagem e jardinismo. Portanto, e o jardinismo sabe, é um bocadinho mais completo, não é? É um upgrade bastante mais completo. É bastante mais completo do que a jardinagem. Porque no jardinismo aprende-se também fitopatologia, claro. Aprende-se determinadas coisas que na jardinagem não. Na jardinagem apenas se aprende o corte da relva, o corte das sebes, plantar, se falta mais qualquer coisa. No jardinismo é realmente mais completo. Bom, vamos tentar dar algumas luzes a quem vê a Praça da Alegria para fertilizar as plantas que temos em casa. Exatamente. Há duas épocas, que são as duas épocas essenciais para nós fertilizarmos as plantas. É a altura da primavera, quando chegamos, portanto, ali à altura de março, para aquelas plantas que têm o início do seu ciclo vegetativo, precisamente na primavera, e que vão florescer depois no final da primavera e verão. E temos esta altura do outono para nós fertilizarmos as plantas que vão dar flor na altura do outono e inverno. O caso, por exemplo, das azálias, o caso das cameleiras, já começamos a notar aqui os botões das camélias, não é? Isto antigamente chamava-se de japoneira. É o que estamos a ver neste momento, é a cameleira. Exatamente, a cameleira tem aqui já os botões para começar a florescer. Já há algumas em flor neste momento, mas no entanto esta está um pouco atrasada, o que também é normal. Ora bem, e que outras espécies temos aqui? Nós temos aqui, portanto, os humos perfeitos, dois tipos de humo perfeito, aquele humo perfeito maior, que é agora a altura de começar a florescer e vai até janeiro aproximadamente. E estes humos perfeitos, que é o viola cornuta, que é um humo perfeito mais pequenino, eu consigo, por exemplo, em minha casa... Deixa-me segurar, que senão o nosso colega fica... Eu consigo, por exemplo, em minha casa, que ele floresça durante o ano inteiro. Ah, e como? Mas consegue aguentar a flor agora da altura de outubro, novembro, até junho aproximadamente. Até junho consegue. Exatamente. É uma daquelas plantas que nós podemos ter no nosso jardim. Mas como é que conseguimos isso? Temos que transplantar ou temos que fertilizar? Temos que fertilizar. E nós vamos falar precisamente a respeito dos fertilizantes. É para isso que nós cá estamos. Sim, vamos a isso. Até porque há uma gama tão grande no mercado que é difícil escolher qual o fertilizante indicado para cada planta. Nós também não vamos estar agora aqui a falar quais são as marcas, porque também não estamos aqui a fazer publicidade. Sem falar em marcas, mas dar algumas indicações como ler os rótulos, por exemplo. Exatamente, isso é que é o mais importante. Nós temos o seguinte, é que os macronutrientes das plantas têm três que são fundamentais. NPK, que já têm visto isso quando vão comprar qualquer nutriente. Vocês veem realmente que aparece lá. NPK, isso significa o quê? Nitrogênio ou azoto. Eu mostro lá para a frente. O fósforo e o potássio são os três principais. Embora nós depois tenhamos outros, o caso do magnésio, do cálcio, temos do que nos enxofre, certificar que pelo menos estes três estão lá presentes. Estes três é obrigatório porque são os três macronutrientes principais. Ok. Depois ainda temos mais alguns micronutrientes, como estes que aqui estão, que é o ferro, o manganésio, o boro, o zinco, o cobre e o molibdênio. Mas estes, de modo geral, entram em pequenas proporções nos fertilizantes. O mais importante, portanto, é que nós vejamos uma coisa, é que nós saibamos para que é que o NPK serve. O que é o N, o que é o P e o que é o K. O N é o nitrogênio ou azoto, nós aqui chamamos do modo geral... Eu vou segurar. Muito obrigado. Nós daqui do modo geral chamamos-lhe, portanto, o azoto. Temos o P, que é o fósforo, e temos o K, que é o potássio. Para que é que serve este macronutriente N, o azoto? O azoto vai desenvolver a copa dos arbustos, das árvores, e vai desenvolver a folhagem. Portanto, vai fazer o seu crescimento e vai fazer com que a folhagem fique bonita. Quando eu tenho uma planta em minha casa, o caso, por exemplo, destas que aqui estão, que apenas me interessam
porque é relativo à folhagem. Exato. Eu terei de ter o cuidado, nessa altura, quando vou comprar um fertilizante, que seja um fertilizante rico em nitrogênio. deste e azoto, género. não é? Que seja realmente rico. Estimula a folhagem. Não, exatamente. Portanto, nós estamos aqui a ver que à e as frente do proporções, não é? NPK Claro. aparecem sempre lá Proporção, não é? Percentagem. três números. Ok. E esses números são a percentagem, que está incorporada naquele Portanto, para esta fertilizante. planta interessa-nos que a Para percentagem de nitrogênio e azoto que seja maior. maior do que as restantes. Ok, percebo. Mas se nós estamos realmente a tratar, de uma floração, e nós há bocadinho nós vimos, o fósforo, portanto, que vai desenvolver a floração, o fósforo é para desenvolver a floração, e o K, o potássio, que vai desenvolver a raiz e, ao mesmo tempo, vai prevenir doenças e também vai atuar quanto ao frio. Bom, mas então o K faz bem a todas, não é? Se vai proteger a raiz, se vai proteger contra o frio e não é? Acaba por ser necessário a todas. Mas não desenvolve a floração nem a folhagem. Pois, temos que, Apenas protege. Temos que não é? ter os outros Que são nutrientes. aquelas que, do modo geral, o K, que, do modo geral, é sempre menos quando nós compramos um fertilizante. Ora, a partir do momento em que nós aprendemos que o N, que é o azoto, e que serve para a folhagem, para desenvolver a folhagem, quando nós aprendemos também que o P, que é o fósforo, que vai desenvolver a floração, e que o K, que vai desenvolver a raiz, nós, quando vamos comprar, seja lá onde for, e por muito que o comerciante nos venha dizer, eu tenho aqui um produto que serve perfeitamente para aquilo que a Sónia pretende, Pois. mas a Sónia agora que Produto sabe... milagroso, Exatamente. Não é? Mas a Sónia agora que sabe que tem lá uma planta em casa e que quer, mas é desenvolver a flor, então vai dizer assim, não, eu tenho realmente que ter qualquer coisa em que, no meio... A percentagem seja maior de fósforo do que seja de azoto ou que seja de potássio. Muito bem. Então eu vou olhar para aqui e vou ver NPK e depois tem mais qualquer coisa. O quê? 14, 8. Está aqui, corresponde a 4% Exatamente. de nitrogênio, 14% de fósforo, não é? E 8% apenas de potássio. Apenas de potássio. Ok. Nesta altura, é uma altura em que nós, portanto, devemos fertilizar, sobretudo, as áleas, porque elas estão em floração. Elas fazem canteiros maravilhosos, não é? Bordas de canteiros. Sim. Não há dúvida alguma, quer dizer, que as azáleas, para bordar os canteiros, fica maravilhoso. Porque já lá vai o tempo em que as pessoas usavam ivónimos e usavam a murta, aquele tipo de jardim francês, muito bonito, mas que hoje já não está em moda. A não ser realmente que nós tenhamos um jardim bastante grande e realmente com uma escadaria no meio, mas que isso nós tenhamos qualquer coisa. muito Agora, pouca gente terá, não é? Exatamente. A maior parte dos jardins que nós temos, e eu aconselho sempre que façam uma borda dos canteiros, em vez de usarmos murta, usarmos os ivónimos, aquela folhagem verde que nós conhecemos, não é, à volta. Depois temos de estar sempre a parar, porque dá uma alegria tremenda ao jardim. E não requer muitos cuidados? Ou seja, ela é resistente, não precisamos estar sempre com todas com estas atenção? plantas que florescem nesta altura agora do inverno, Santinho. o caso das áleas, o caso das cameleiras, são plantas bastante resistentes ao frio. Portanto, não precisam de cuidados especiais. Basta realmente uma adubação correta. Isso é que realmente é importante, que faça uma adubação correta. Conforme eu já falei... Irrigar, não é? Irrigar. Se a chuva não for meiga, não é? Agora, é Temos que importante irrigar. também, não só nós estarmos a fazer uma fertilização, como na altura em que nós metemos na terra, em que nós mudamos de vaso, que nós também usemos uma terra vitaminada. Aquela terra que já se compra ensacada, que já traz vitaminas e que vai, de um modo geral, também impedir, não será necessário que nós, daqueles 3 ou 4 meses mais próximos, nós possamos estar a adubar novamente a planta, porque ela já está vitaminada o suficiente. Com aquela terra que já se compra Exatamente. vitaminada. E, portanto, Exatamente. estes são os principais passos a ter em conta quando vamos comprar fertilizantes. E é, portanto, nesta altura, em outubro, novembro, a altura ideal para fertilizar estas plantas. Nós devemos fertilizar as plantas na altura em que começa o botão e que está a floração. Portanto, antes mesmo da floração. Não é? Exatamente. Quando começam a aparecer os botões. Se eu me esquecer, ainda vou a tempo se houver já, se rebentar uma flor ou outra, ainda vou a tempo ou não? Vou a tempo. E pode mesmo, e deve fertilizar enquanto elas estão floridas. Agora, uma coisa que também que é importante que se faça, que se pense, é o seguinte.
é que quando acaba a floração, portanto, estas plantas que vão agora, têm o seu ciclo vegetativo, o início do ciclo vegetativo, nesta altura do inverno, quando chegar por volta ali de março, abril, vão entrar num período de repouso. Ora bom, ó Sónia, faço a seguinte pergunta. Já tem visto, certamente nunca fui ao Polo Norte, não sei se já foi alguma vez. Ainda não, infelizmente. Pode ser que para o ano pena, consiga qualquer realmente lá. Mas sabe que o urso polar vai hibernar. Quando o urso polar hiberna, o urso polar não come. Claro. Como nós, quando temos animais em casa que hibernam, eles não comem. Claro. Então, quando estas plantas deixam o seu ciclo vegetativo forte para entrar num período, por assim dizer, de hibernação, nós não devemos estar a adubá-las. Seria a mesma coisa que nós irmos à boca do urso, que ele está a hibernar, chegarmos lá e estar lá a alimentá-lo. Claro. Seria contra a natura, não é? Exatamente. É muitas das vezes errado, nós estarmos a fertilizar plantas numa altura em que está no seu período de dormência. Outra coisa que também nós devemos sublinhar é o seguinte, é que adubo a mais é tão prejudicial como adubo a menos. É a mesma coisa que a dose faz o veneno. Exatamente. Não é assim como um alimento para nós, as plantas a regra é mesmo. Nós pegarmos num bebé que temos lá em casa, o bebé já não quer comer mais, mas nós estamos a abrir a boca e a insistir com o bebé. Portanto, pormos aqui fertilizante a mais é um erro. Agora, há 3 tipos de fertilizantes no mercado. Há o fertilizante líquido, há em barra e há o granulado. O líquido, nós devemos sempre tomar em atenção as proporções de água que nós vamos acrescentar de acordo com o fabricante. Vem sempre lá, explícito, quais são realmente as proporções. Claro. Devemos, realmente, porque isto foi testado em laboratório e não somos nós que vamos dizer, isto ao fim e ao cabo, eu em vez de estar aqui a pôr 5 isso vem nas instruções de embalagem. Eu vou pôr mais ou vou pôr menos, porque pode fazer mal. Okay. O adubo líquido não é necessário mais nada. Nós vamos juntar a água na proporção que vem lá indicada, é o suficiente. Quer naquele que é em barra, quer naquele que é granulado, nós devemos, portanto, pôr sempre água depois de termos metido na terra. Porquê? Porque pode queimar a própria planta. Portanto, o que convém é que rapidamente se dissolva aquele adubo que nós pusemos. Seja em barra ou seja granulado. Seja em barra ou seja granulado. Claro, para se dissolver. Exatamente. Ok, acho que ficamos com eu só queria pedir para me deixar dar aqui um minuto em relação a uma coisa. Então. Eu no sábado passado, eu estive a dar um workshop em São Médio de Coronado, que fica aqui a 12 km da cidade do Porto, sobre agricultura biológica. E eu fiquei muito satisfeito. Tínhamos lá cerca de 80 e tal pessoas. Foi promovido pela Associação para a Proteção do Val de Coronado, que é uma associação sem fins lucrativos e que apenas pretende realmente lá, no local, preservar a natureza. Estamos a ver o blog neste preciso momento da Associação. Muito obrigado. Da Associação para a Proteção do Val do Coronado. E eu fiquei muito sensibilizado por ver a quantidade de jovens que estiveram presentes nesse workshop de agricultura biológica, jovens dos seus 20 e tal anos, que eu não esqueci-me depois no final, aquilo acabou, pronto, com muita gente à minha volta, esqueci-me realmente de agradecer, porque são jovens que em casa os pais têm um bocadinho de terreno e que querem realmente aproveitar para plantar claro. Lá couves, plantar uma série de coisas. Estão a tomar-lhe o gosto, não é? Numa altura em que a maior parte dos jovens não liga a isso. Realmente, nós vimos 80 e tal pessoas, a maioria sendo jovens. Isto é muito que eu queria maravilha. Dizer. Bom, Jaime, onde é que dá a formação? Já sabemos que para além da Associação para a Proteção... Já agora, onde é que faz os seus workshops? Já agora, portanto, se me permitem, portanto, eu dou os meus cursos, dou no Sport Algésia da Afundo, em Lisboa, dou na APVC, Associação para a Proteção do Val de Coronado, em São Médio de Coronado, dou nos Viveiros Sol Poente, na Maia, e a partir do próximo mês de fevereiro estarei também no Mundo Animal, no Monte dos Burgos, portanto convido todas as pessoas do Monte dos Burgos e por ali perto a estarem lá presentes a partir do mês de fevereiro. Muito bem, muito obrigada, Jaime. Foi um prazer. Muito obrigada. Claro é que eu saio por aqui ou por aqui. Vamos dar a armar Fica para já aqui ao meu lado, sabe porquê? Vamos assim num passo de mágica até aos Açores. Vamos até à Lagoa das Furnas, onde está o Helder. Nunca foi. Então vamos, olha, enquanto não vai lá fisicamente, vamos espreitar então. O Helder estará com o responsável de uma empresa de animação turística. Olá, Helder, mais uma vez.